Olá, eu sou o CD Silva. Os Estados Unidos têm 50 estados, mas os candidatos estão de olho em apenas alguns deles, que são os que realmente decidem a eleição. Você vai saber quais são e por quê agora no Super Terça. Antes de partir para o assunto de hoje, vamos resolver uma dúvida do nosso leitor Carlos Henrique Peixoto. Ele escreveu no Facebook de O Antagonista que não ficou claro no meu último vídeo por que os republicanos têm o elefante associado como mascote. E Carlos Henrique, você está coberto de razão. E como aqui quem manda é o leitor, sem colégio eleitoral, a gente vai esclarecer. Então, nesse cartoon aí de 1862, durante a Guerra Civil, chamado Jeff V. o Elefante, Jefferson Davis, que é o burro, presidente dos Confederados, os estados sulistas pró-escravidão, está enxergando um elefante. E o que isso significa? Bom, segundo vários historiadores, a frase ver o elefante era usada por soldados para significar participar de uma batalha. Um soldado perguntava para o outro: "Você já viu o elefante?" Quer dizer, você já viu uma batalha? Já participou de uma batalha de verdade? Nesse cartoon de 1862, durante a Guerra Civil, Jefferson Davis, representado pelo burro, está vendo o elefante, ou seja, ele está vendo a batalha diante dele. O elefante é também uma representação do presidente republicano Abraham Lincoln, que iria enfrentar a Guerra Civil contra os sulistas pela união dos Estados Unidos e contra a escravidão. Posteriormente, o Thomas Nast vai retomar a figura do elefante naquele cartoon da floresta que a gente viu, e ele está representando o eleitorado republicano. O Thomas Nast era abertamente republicano e ele está meio querendo dizer assim: nós republicanos somos fortes, mas o elefante é um animal facilmente assustado. E aquele editorial do New York Herald, alertando para o cesarismo do presidente republicano Ulysses S. Grant, estava assustando o eleitor republicano à toa. Bom, Carlos Henrique, espero que esteja esclarecida a sua dúvida. Obrigado pela sua atenção e vamos para o assunto de hoje. Como o espectador de Super Terça está careca de saber, nos Estados Unidos, a eleição presidencial é por estado, e o vencedor em cada estado leva todos os votos daquele estado, exceto no Maine e no Nebraska, que são dois estados que juntos valem 9 votos, não é grande coisa. Ou seja, o eleitor americano, quando vota numa eleição presidencial, não está votando diretamente no candidato, mas no eleitor do seu estado, que vai, por sua vez, votar naquele candidato. O professor de Direito Constitucional da Universidade de Yale, Akhil Reed Amar, publicou um artigo na revista Time dando as origens desse colégio eleitoral. O colégio eleitoral foi criado como um compromisso na época da independência dos Estados Unidos entre os estados do Sul e os estados do Norte para ampliar o poder dos estados do Sul, que tinham uma população menor e, além disso, uma grande parcela de escravos, que obviamente não votavam. Posteriormente, o colégio eleitoral foi justificado com a alegação de que ele serve para aumentar o poder dos estados menores. Se existisse o voto popular, os candidatos fariam simplesmente campanha nos estados mais populosos e nas cidades grandes e iam ignorar os estados rurais. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática, o que o sistema do colégio eleitoral fez foi o seguinte: a maior parte dos estados que têm maiorias decisivas para um ou para outro lado são praticamente ignorados durante a campanha, e as campanhas se concentram na minoria dos estados que mudam de voto a cada eleição, os chamados swing states, os estados que têm balanço. Os swing states são diferentes dos estados vermelhos e dos estados azuis, quer dizer, os estados que consistentemente votam no candidato republicano ou democrata à presidência. Por exemplo, o Texas, desde 1980, vota no candidato republicano, por isso é um estado vermelho. Nova York, desde 1988, sempre vota no candidato do Partido Democrata, por isso é considerado um estado azul. E Ohio, desde 1964, vota no vencedor, e por isso é um swing state. Um grande choque eleitoral aconteceu em 2016, quando Donald Trump derrubou o muro.
Não o muro com o México, mas o Blue Wall, o Muro Azul ou Muralha Azul. Uma quantidade de estados que votaram consistentemente no candidato do Partido Democrata nas últimas 6 ou 7 eleições. Em 2016, Trump rompeu esse muro e faturou 3 estados por apertadas maiorias: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Em todos eles, por margens menores de 1% do eleitorado. E assim, por uma maioria combinada de menos de 80 mil votos nesses 3 estados somados, Trump levou 46 votos no colégio eleitoral e assim venceu a eleição. A maioria dos estados nos Estados Unidos é vermelha ou azul, quer dizer, o eleitorado vota consistentemente no candidato do mesmo partido em qualquer eleição, como é o caso da Califórnia e do Texas. Por isso, a atenção das campanhas dos candidatos se concentra nos swing states, os estados competitivos, onde a eleição está em aberto. E quais são os estados competitivos na eleição desse ano? Aí vai depender de para quem você pergunta, porque diferentes analistas fazem uma leitura diferente das pesquisas de intenção de voto e têm diferentes graus de certeza sobre o que é um estado competitivo ou não. Por exemplo, na análise do Político, um site especializado em política americana, existem 8 estados-chave nesta eleição. Para a CNN americana, são 10 estados competitivos. E para o New York Times, são 12 estados competitivos, sendo 6 deles os mais importantes. O que ninguém discorda é que serão chave na eleição deste ano os 3 estados da Blue Wall, onde Trump venceu em 2016, mais Arizona, Flórida e Carolina do Norte, um estado que votou Obama em 2008, mas no candidato republicano nas 2 últimas eleições. Se você não confia muito nos analistas, pode preferir saber onde as campanhas dos candidatos estão gastando dinheiro. Assim você pode saber o que os candidatos acham que são os swing states desse ano. Nessa tabela aí, você vê onde os candidatos Trump e Biden estão gastando mais dinheiro em anúncios no rádio, na TV e na internet. São eles Arizona, Flórida, Michigan, Carolina do Norte, Wisconsin e principalmente na Pensilvânia. Por último, você deve se lembrar de onde foram as convenções nacionais dos partidos democrata e republicano que no mês passado oficializaram as candidaturas de Joe Biden e Donald Trump. A Convenção Nacional Democrata foi no Wisconsin e a Convenção Nacional Republicana foi na Carolina do Norte. Não por acaso, swing states, estados decisivos onde a eleição vai pegar para valer esse ano. Além disso, o candidato Donald Trump, que é de Nova York, mudou o seu título eleitoral para a Flórida, que é um estado decisivo em todas as eleições. Al Gore que o diga. Os swing states mostram que às vezes é vantajoso ser indeciso, ou pelo menos ter um balanço. Bom, gente, este foi o Super Terça de hoje. Até a próxima edição, quando vamos fazer um tour por dentro da Casa Branca. Até lá!